se eu fico aqui, ó. Que atrapalha, você fala, chega atrasado. Boa noite, meu amigo Núbio de Carvalho. Vamos entrando, pessoal. Vamos hoje falar sobre emoções e hormônios. Muito bom, Michela, minha amiga. Que beleza. Muito obrigado, viu? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da emoção, né? Vamos ver a diferença de emoção, de sentimento. Vamos ver o que acontece aí com o cérebro de uma pessoa apaixonada. Quais são os hormônios que estão envolvidos, né? Vamos falar um pouquinho também da questão também das pessoas que quando estão apaixonadas acabam tendo, às vezes, não tomando decisões boas, né? Por que isso acontece com a gente? Então vamos ver tudo isso aí. Pessoal que está aí, ó, vamos compartilhar com seus amigos, pega o aviãozinho aí, chama mais um amigo para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre esse assunto que é de extrema importância e que está muito relacionado também com a questão de tomadas de decisões, né? Então, porque a gente vai ver que as emoções, elas interferem bastante na nossa questão da inteligência emocional, tá? Nós vamos começar daqui uns minutinhos, vamos dar tempo para as pessoas chegarem, né? Então é isso, agradecendo a presença dos meus amigos, Antônio, Agnes, muito bacana. Pamela, Camila. Vamos começar. Já vamos começar já, porque nós temos bastante assunto. Até nós estamos dividindo essa live em dois momentos, né? Nesse primeiro momento agora a gente vai falar bastante conceito de emoção, de sentimento. Vamos falar um pouquinho dos hormônios também. E numa outra live nós vamos estar falando dos outros hormônios que estão envolvidos também no nosso dia a dia, tá? Então vamos começar para não ficar muito tarde, né? Vamos respeitar aí o pessoal que chegou no horário certo, que eu acho que isso também é importante para a gente poder manter o nosso público aqui também, né? Porque compromisso. Vamos falar um pouquinho então o que vem a ser as emoções, né? As emoções nada mais são do que disparos hormonais que vão causar no nosso corpo isso que a gente chama de emoção, tá? Então a gente fala que as emoções, ela tá no plano corporal. É como se fosse, na verdade, fazendo um paralelo, como se fosse um mar. Nós somos o barquinho e que vamos estar sujeitos, na verdade, a essa movimentação que o mar executa, porque o mar não é todo dia que as ondas estão calmas, né? Tem dia que as ondas estão mais movimentadas, outras vezes estão mais calmas. Então as nossas emoções são assim. Na verdade, vocês vão ver que a emoção é uma coisa natural. Na verdade, o indivíduo ele já nasce com as emoções, né? Então a gente fala que até o bebê, na verdade o feto, né? Quando ele ainda está na barriga da mãe, né? Ele já tem as emoções que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são as emoções básicas, que são o número de 4. Emoções vem da palavra emovare. Esse E, levando o conceito de externo. E movare, energia e movimento. Então, na verdade, emoções, elas normalmente são provocadas por estímulos externos, levando a gente a ter algum movimento ou alguma energia, tá? E aí, no caso, nós temos dois tipos de emoções, basicamente. Nós temos as emoções básicas, que são aquelas que a gente pode dizer que são inatas, ou seja, o indivíduo já nasce com elas, né? Seria, no caso, o medo, a tristeza, a alegria e também a raiva. Então, são os 4 básicos, tá?
E aí alguns autores ainda acrescentam também o nojo, como sendo, fazendo parte dos básicos. Então seria então, ó, recapitulando, medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. E depois a gente teria mais duas, que seria o caso da surpresa e no caso do desprezo. Só que alguns autores eles discordam, porque eles falam que a surpresa pode ser alguma coisa já derivado. Porque tanto quando você está alegre ou como você está também triste, você pode ficar surpreso. Vamos supor que você tem uma notícia ruim, né? Alguém da sua família morreu. Isso e não, foi uma coisa que você não estava esperando. Então, nesse caso, você pode ter uma emoção de surpresa. Por outro lado, também o nascimento de um filho ou qualquer um evento também pode levar a pessoa a sentir essa emoção de surpresa, tá? Então, recapitulando, nós temos as emoções básicas, que são aquelas que o indivíduo praticamente já nasce com elas, né? Caso de medo, tristeza, alegria, raiva, nojo, surpresa e também o desprezo. O desprezo está muito relacionado com a questão da raiva. Normalmente quando a pessoa tem raiva, ela pode ter desprezo por uma pessoa. Mas até agora nós estamos falando de emoções, só que o mais importante que a gente precisa entender é que as emoções, ela está no nosso campo corporal, mas ela faz parte de uma estrutura cerebral muito rudimentar. Por isso que a gente fala que as emoções, mesmo as crianças também têm. Só que essas emoções, normalmente, a criança até os 7 anos de idade, quando ela vai formar essa personalidade dela, ela acaba tendo esse arsenal que a gente chama de programação emocional. Esse sentimento, não é sentimento ainda, gente. Nós estamos falando ainda no campo das emoções, tá? Agora vamos falar um pouquinho das emoções secundárias ou das emoções adquiridas. Ou seja, com o tempo, nós vamos aprendendo também a ter esses outros tipos de emoções que podem estar misturadas, na verdade, com as básicas. Por exemplo, a emoção de culpa, a emoção de ciúmes, vergonha, orgulho, vaidade e assim por diante. Então, até agora, nós não estamos falando de sentimento, nós estamos falando de emoção. E emoção é uma coisa que não depende da nossa vontade, é uma coisa que ela é inconsciente. Ou seja, independente de você querer ou não, vamos supor que você de repente foi para uma roça, para um sítio, e aí você de repente está andando no meio do mato, e aí você percebe alguma coisa movimentando ali na sua perna. Quando você já percebeu que tem alguma coisa movimentando ou beliscando a sua perna, já deixou de ser emoção. A gente saiu de uma emoção de medo e passamos a ter um sentimento de medo. Então o sentimento, a gente vai saber o quê? Que o sentimento, ele é, na verdade, ele é mais assim, perceptível. Ou seja, você usa a consciência, tá? Porque nesse caso você vai ter mais estruturas mais elaboradas, então é outra parte do cérebro. Então não é mais aquela estrutura rudimentar, primitiva. Na verdade o que você tem aí agora são estruturas mais complexas movimentando esse arsenal que a gente vai ter, tá? Então o sentimento, ele na verdade é o quê? O juízo de valor da emoção. Tudo bem aí, gente? Tá meio confuso um pouquinho? Entender a diferença da emoção com a questão do sentimento? Então, só recapitulando, as emoções, ela tá num campo que a gente fala corporal porque é manifestado, mas ela é uma coisa inconsciente, ou seja, não depende da minha vontade. O som tá bom? Só um minutinho só, que deu um probleminha aqui, a gente já vai consertar. Então, o pessoal que está chegando depois, gente, vamos compartilhar aí com mais amigos. Nós estamos falando hoje da questão das emoções, né? E a gente falou o seguinte, que as emoções,
ela já nasce com o indivíduo. Então a mãe, quando está triste ou quando está alegre, ela consegue passar essa emoção para o bebê, né? Então aí no caso nós falamos também das emoções que ela pode ser básicas, né? Que são as 5 tipos primeiro, né? Alegria, tristeza, que mais? Você pode ter o medo, a raiva, o nojo, né? O desprezo e a surpresa. Agora, quando você está falando de sentimento, aí no caso o sentimento já é a manifestação, né? Perceptível. Ou seja, você tem primeiro a emoção, depois você tem na verdade o sentimento, tá? Vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos dar mais um conceito aqui que é importante a gente poder estar falando. E no caso das emoções secundárias, são aquelas que você pode estar misturando as básicas para depois você desenvolver uma coisa mais complexa, né? No caso de culpa, ciúmes, vergonha, confiança. O medo, quando você sente medo, na verdade o medo é uma sensação de desconforto, de fragilidade, de você estar sentindo que você não tem proteção, né? Na verdade, quando uma criança está com medo, o que a gente tem que fazer, na verdade, não é falar para a criança, você está com medo, mas não pode ter medo, porque essa criança, nesse momento, né, o momento que a pessoa está com a emoção, ela não consegue definir, ela tem que esperar primeiro a pessoa passar o medo, aí você tem que fazer, na verdade, um acolhimento. Vocês vão ver logo na frente, quando a gente estiver falando de inteligência emocional, você vai ver que a gente, na verdade, o termo correto deveria ser inteligência sentimental, porque a emoção a gente não consegue controlar. Emoção todo mundo sente. O que a gente pode fazer depois é controlar essa emoção, tá? A gente vai aprender depois a fazer o que a gente chama de adaptação. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora do que vem a ser o sentimento, para a gente deixar bem claro. Então, o sentimento é a resposta consciente da emoção. Então, aquilo que eu falei, o exemplo. Vamos supor que você vai num sítio e aí, de repente, você encontra, lá você vai estar passando no meio do mato, e aí, de repente, só de você passar no meio do mato, você pode sentir já, não sentir, na verdade, você vai ter a emoção de que aquilo pode ser uma coisa perigosa. Então, você tem o quê? Medo. Nesse caso é uma emoção, medo. Mas quando você começa a perceber que aquele mato pode ser uma cobra, aí você passa a ter o sentimento medo. Tudo bem? Vamos fazer pergunta aí, gente. Vamos compartilhar com os mais amigos para a gente poder chegar, pelo menos mais algumas pessoas aí para a gente poder levar. Tá bom? Pessoal, outra coisa importante, quando a gente está falando de inteligência emocional, o que vem a ser esse termo, inteligência emocional? É porque, na verdade, quando a gente está sobre a emoção, nós não temos o que a gente chama de autocontrole e nem autoconfiança. Como eu falei, a emoção ela é um estágio mais primitivo, onde você não tem muito controle sobre essa emoção. Você tem controle sobre o sentimento, porque no sentimento a gente já tem que pensar, tem que perceber, ou seja, se você começa a fazer juízo de valor desse sentimento, tá? Tô tendo um probleminha aqui no... Tem pergunta? Vamos ver? Nome do canal no YouTube, que a pessoa está perguntando. Alguém já respondeu já. Tem o canal do Benedito Cajá mesmo. E tem o canal também do Cajacrim Oficial, tá? Vamos falar mais um pouquinho agora de algumas táticas que a gente pode fazer para a gente poder controlar algumas emoções que a gente acaba estando relacionando com, às vezes, quando a gente é pequeno, quando a gente está criança, né? Que aí, no caso, você pode ter medo, pode ter tristeza, esse medo pode estar relacionado, às vezes, com alguma perda. E aí, no caso, você acaba tendo dificuldade. Igual eu tô tendo aqui para passar
uma coisinha aqui, mas tá tudo bem. Vamos lá, gente. Então, vamos falar um pouquinho agora da relação desses sentimentos, né? Vamos, então, nesse momento agora, como a gente tem hábito, às vezes, de usar como sinônimo, né? Emoção associado com sentimento, então, às vezes, a gente vai acabar se confundindo quando eu estiver referindo a uma emoção ou relacionado à questão do sentimento, tá? Só para deixar bem claro, emoção são aqueles mais básicos, são aquelas coisas mais primitivas. Caso de medo, tristeza, raiva, tá? Caso de alegria. Então são coisas que a gente já nasce dessa maneira. Só depois que a gente começa a ter coisas mais elaboradas é que você vai definir o que vem a ser, no caso, sentimento de inveja, sentimento de complexo de inferioridade, o próprio orgulho, a própria vaidade, tá? Então vamos falar um pouquinho agora da relação da emoção com a questão dos hormônios, né? O que são os hormônios, na verdade? Os hormônios são substâncias químicas que controlam diversas funções do nosso organismo, tá? Normalmente os hormônios, eles têm o quê? Uma interação do nosso cérebro com as glândulas que têm a produção do hormônio. Na verdade, o hormônio, como eu falei, é uma substância química. Então a gente tem várias glândulas no nosso organismo, né? Vamos citar algumas só para ficar bem claro. Nós temos o próprio hipotálamo, que é uma estrutura que faz parte do cérebro. Nós temos a nossa glândula tireoide, tem a glândula pineal. Nós temos o pâncreas funcionando como uma glândula também, tanto endócrina, né, que produz um hormônio chamado insulina, que vai ter o controle do açúcar. Nós temos aí a glândula suprarrenal, que vocês vão ver que produz a adrenalina, que a gente vai estar falando um pouquinho dela agora. E a gente também tem outras glândulas que na verdade não têm produção de hormônio, mas por exemplo as glândulas salivares, que produzem a saliva, que vai ajudar no sistema gastrointestinal, né? Mas os hormônios que nos interessam hoje, relacionados com a questão da emoção e do sentimento, nós vamos falar de uma substância chamada dopamina. Essa substância dopamina, ela é muito importante para a gente, principalmente no nosso sistema de prazer e no nosso sistema de recompensa, tá? E no caso, as pessoas também que costumam usar muita droga, muito álcool, essas pessoas normalmente, elas têm o quê? Dopamina baixa. Quando elas acabam usando essa substância, elas sentem essa sensação de prazer, né? Esse sentimento de orgulho, né? Que está relacionado basicamente com a estimulação desse hormônio que é a dopamina, tá? A dopamina, a pessoa que tem a dopamina muito alta, normalmente ela tem muita sensação de poder, que ela pode fazer tudo, ela sente poderosa, sente que ela é a dona do mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os níveis, né, tanto de dopamina alto como de dopamina baixo, ele vai acabar atrapalhando a fisiologia do organismo. Normalmente a gente tende a ter o equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Então toda vez que você tiver um aumento ou uma diminuição desses hormônios, você vai acabar tendo alterações, tá? No caso, a dopamina, ela é muito importante para a prevenção de doenças, por exemplo, como a própria depressão, né? Tem pessoas também que podem ter desânimo quando a dopamina é muito baixa, né? Então, assim, como eu falei, a gente tem que manter o equilíbrio. Vocês vão ver, por exemplo, lá na frente, que a pessoa que está muito apaixonada, né, os próprios pacientes que são esquizofrênicos, os pacientes que têm algum tipo de distúrbio mental, normalmente eles têm alteração nesse eixo, tá? Então por isso que às vezes a pessoa que às vezes se alimenta muito com doces, né, com chocolate, normalmente eles têm alguma deficiência desse hormônio, a dopamina. Aí quando eles comem doce ou comem chocolate ou qualquer coisa nesse sentido, ele ativa, né, esse sistema de prazer, de recompensa, que acaba tendo aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de melhora, mas logo depois vem o que chama de arrependimento, né? Então está muito relacionado com a questão de recompensa. A pessoa está desanimada,
vai lá, come o doce, come o chocolate, e aí depois que ela come, ela vai e se arrepende. Então é muito comum esses pacientes, por exemplo, acabar ficando obeso por conta de que eles têm essa vontade, né? Essa compulsão, essa obsessão por alimentos doces para poder compensar essa questão do desânimo que tem os pacientes que têm a deficiência de dopamina, tá? A dopamina ela é produzida basicamente no nosso cérebro, tá? Pessoal, tá muito rápido. Eu coloquei um motor turbo aí, né? Acabou que deu uma acelerada, mas isso foi por conta de detalhes um pouco técnicos aqui. Como o assunto ele é muito extenso, a gente acaba achando que não vai dar tempo. Mas vai dar tempo sim, se Deus quiser, tranquilo, vamos controlar o tempo aí. Vou ver se eu consigo responder algumas perguntas também. Eu já estou vendo aí algumas coisas. Alguém perguntando sobre progesterona, né? Mas a progesterona vai ser assunto da nossa próxima aula, tá? Mas só adiantando, a progesterona é um hormônio, né? Produzido, no caso, maior quantidade pela mulher, pelos ovários, mas nós, homens, também produzimos a progesterona através da glândula suprarrenal, e ela tem um papel fundamental na questão da insônia, na questão do libido, melhora muito também essa questão de massa muscular. A gente falou também os homens que têm hiperplasia prostática, né? Que tem, na verdade, dificuldade, às vezes, para poder urinar, retenção urinária, eles acabam se beneficiando com o uso da progesterona. Mas vamos voltar aqui para a aula de hoje, que a gente está mais relacionando as emoções com as questões dos hormônios que estão envolvidos nesse sentimento, tá? Então, a dopamina, eu acho que ficou bem claro. Então, assim, toda vez que você perceber a pessoa trocar alguma coisa, né? Por prazer, alguma coisa de recompensa, né? Normalmente está relacionado com a questão da dopamina. E vocês vão ver que lá que nós vamos falar de novo, a pessoa que está apaixonada, ela tem um aumento dessa dopamina. Por isso que ela acaba fazendo algumas coisas e ela acaba arrependendo depois. E vocês vão ver também que é muito comum a pessoa apaixonada, principalmente aquela pessoa que não é correspondida, ela normalmente tem uma tendência para estar usando mais álcool. E a gente vai ver que o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então acaba que a pessoa bebe e faz um monte de besteira. E ela acaba depois arrependendo, né? Aí vocês vão ver também que por conta da dopamina e também por conta de um outro hormônio, que a gente vai falar ali na frente, que é a oxitocina, essas pessoas que bebem, normalmente elas tendem a ser aquelas pessoas chatas, né? Que às vezes é carente, começa a abraçar e quer beijar as pessoas. Então vocês vão ver que tem uma explicação por conta disso. É por excesso de dopamina e excesso de oxitocina. Tá bom, gente? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Onde que a gente encontra dopamina? Onde que está a fonte de dopamina? Então a gente tem dopamina no peixe, no frango, nas nozes, feijão. O queijo também é muito rico em dopamina, né? Então, assim, a dopamina é um hormônio fundamental, principalmente para os pacientes portadores de depressão, de quadros de ansiedade, quadros de síndrome do pânico. Mas tem que tomar cuidado para não ser também excessivo, para justamente a pessoa não acabar entrando em estágios de obesidade, ou então fazer coisas que vão se arrepender. Então é muito importante também as pessoas não tomarem decisões, né? Quando está, por exemplo, sob efeito de dopamina, né? Então nós vamos falar lá na frente que as pessoas que estão muito apaixonadas, não é bom tomar atitudes. Então vocês vão ver que o casamento, ele não devia ser feito em épocas de paixão, e sim na época que você está amando. Aí vocês vão ver que a diferença, né, do amor com a paixão em termos do organismo, vocês vão ver que está muito relacionado com a questão dos hormônios, tá? Tudo bem, gente, em relação à dopamina? Vamos falar então um pouquinho agora de um outro hormônio muito importante também, que é a serotonina, né? A serotonina, ela é mais conhecida até mesmo por causa do uso dos antidepressivos, né? Que a gente tem aí os antidepressivos como fluoxetina, paroxetina, a própria sertralina, o citalopram. São medicamentos que o pessoal utiliza em casos de depressão, justamente porque a serotonina é o nosso hormônio da felicidade.
É o hormônio que vai dar a sensação de bem-estar, o hormônio do prazer, né? O hormônio que está relacionado com o nosso humor, está relacionado com a questão da memória, com o nosso desempenho sexual, com a questão do sono. Então, vocês verem que esse hormônio é um hormônio muito importante, né? E quem produz esse hormônio, além do cérebro, nós temos o intestino. Então, é muito comum pacientes terem depressão por conta de não produzir o hormônio em quantidade adequada. Justamente então aqueles pacientes que têm intestino preso, né? Que não conseguem evacuar, né? Eles têm uma dificuldade na produção da serotonina. Então é muito comum você ter uma associação de pacientes constipados com pacientes deprimidos. E às vezes o tratamento dessa depressão não tem nada a ver com o uso de antidepressivo, e sim com o uso de laxantes, mas não laxantes, esses laxantes de farmácia, né, como Agarol, Lactopurga, porque esses laxantes eles acabam viciando o intestino, então não seria interessante. O interessante o que é? É você tomar bastante líquido, bastante água, comer bastante verduras, legumes, algumas frutas, né, principalmente chupar laranja, comer o bagaço de laranja, a própria ameixa, né? Então, assim, quanto mais você comer fibras, essas fibras vão fazer com que esse intestino funcione melhor, né? Aumenta o peristaltismo, esse intestino vai deixar de ser inflamado e, consequentemente, você vai ter uma produção melhor de serotonina, tá? Agora, quando você tem deficiência de serotonina, normalmente o que o indivíduo vai acabar sentindo, né? Que a gente está falando de sentimento. Normalmente essas pessoas, elas vão ter quadros de ansiedade, quadro de depressão, é muito comum a pessoa ter raiva, né? Sentimento de negatividade. São pessoas que são muito desanimadas, aquela pessoa não tem ânimo para trabalhar, eles não conseguem tomar decisões, são aquelas pessoas que às vezes fica muito tempo deitada, não tem ânimo para nada, não consegue trabalhar, não consegue produzir. Então a serotonina não tem esse sinônimo, né, de hormônio da felicidade à toa. Vocês viram que ela mexe muito com o organismo todo, né? E onde que a gente encontra a serotonina? Principalmente em carboidratos, né? Principalmente a banana, porque a banana é rica em triptofano. E o triptofano, ele é um dos, na verdade, ele é precursor, né, de serotonina. Ou seja, para você formar serotonina, você precisa de triptofano. Então é muito comum, por exemplo, a gente que trabalha com medicina integrativa, o pessoal que também trabalha com medicina mais assim natural, a gente prescreve muito uma medicação chamada triptofano mesmo, ou 5-hidroxitriptofano. Esse remédio, ele ajuda nos quadros de depressão. Então, às vezes, a pessoa que não quer tomar remédio antidepressivo, né, de farmácia normal, igual esse que eu citei, fluoxetina, paroxetina, sertralina, você pode indicar para ele o triptofano. E o triptofano está muito rico na banana, na casca da banana também, que é muito comum às vezes o pessoal fazer também, né? Algum alimento, né? Fazer o tipo da banana mesmo, fazer a farinha, né? E fazer algum bolo usando a banana, é muito interessante. O sol também é rico, né, em serotonina, porque também ajuda a estimular a vitamina D. A gente sabe que no Brasil hoje está tendo uma epidemia, né, de deficiência da vitamina D. A deficiência de vitamina D está muito relacionado com a mortalidade do Covid, com o próprio quadro de depressão, os casos de câncer. Então é fundamental que você faça, a suplementação de vitamina D. Se for para você fazer uma suplementação de vitamina D através do método natural, é você estar no sol, ou seja, você ficar exposta ao sol, de preferência com a maior parte do corpo, né, sem roupa, na verdade, e tem que ser o sol, justamente aquele sol do meio-dia até as 3 horas da tarde, que é o sol que mais você vai ter a absorção da vitamina D. Lembrando que as pessoas que têm pele escura, né, normalmente eles têm uma dificuldade de absorção da vitamina D. Então, nesse caso, é importante suplementar de maneira via oral também, tá? Mas a gente vai ter uma aula mais tarde só sobre vitamina D, de tão importante que a vitamina D é.
Vocês vão ver que está relacionado com a inteligência, ela previne câncer, como eu falei, previne Alzheimer, hipertensão, diabetes, ou seja, eu passaria aqui a noite inteira falando só sobre vitamina D, e o nosso objetivo hoje na aula não é falar da vitamina D, tá bom? Mas eu não posso esquecer de alertá-los que, principalmente agora na época da pandemia do Covid, é muito importante que você tenha os níveis de vitamina D alto, porque a vitamina D é muito bom para a gente poder estimular o nosso sistema imune, tá? Outra fonte importante de serotonina também é o iogurte. O iogurte é maravilhoso nesse sentido. De preferência, o desnatado, né? Que a gente sabe também que no Brasil é muito comum a gente ter a intolerância à lactose também, a caseína. E o leite, ele é um dos alimentos que mais causa inflamação no nosso intestino. Então, quem é meu paciente sabe que eu normalmente peço para o paciente não usar leite de vaca, tá? Se for para usar leite, eu prefiro que ele use os leites vegetais, principalmente o leite aí de coco, o leite de macadâmia, leite de amêndoas, que embora seja um pouco mais caro, mas são excelentes, excelente fonte de serotonina. Eu acho que serotonina tá bem faladinho, né? Eu acho que deu o pessoal a entender. E uma coisa da serotonina que vocês vão ver também na paixão, que a serotonina ela tá diminuída nas pessoas que estão muito apaixonadas. Então é muito comum o paciente que usa os antidepressivos, eles melhoram para um lado, mas pelo outro lado eles acabam perdendo o interesse às vezes do parceiro. Então é muito comum, quem usa antidepressivo sabe disso, que o libido cai muito. E o libido cai muito por causa, na verdade, da serotonina mesmo, tá? É isso. Vamos lá? Vamos para frente, que atrás tem gente, né? Carne de vaca é excelente fonte de triptofano. Isso quem está falando é uma autoridade, né? É o Dr. Núbio, é um nutricionista bem conhecido aqui da nossa região, nos ajudou bastante, né? Eu, graças a Deus, agradeço muito ele, porque ele foi coordenador aqui no curso de nutrição da Universitas, né? Da qual eu tive a oportunidade de ser professor no curso dele lá. E ele é uma pessoa muito antenada, um cara que estuda bastante, é um parceirão. E o meu sonho é um dia poder trabalhar com você aí, viu, Núbio? Aqui no sul de Minas. Quem sabe, né? Você volta aqui, que tem muito paciente que pergunta, onde está o Dr. Núbio? Dr. Núbio agora está curtindo praia. Um abração, meu amigo. Fica com Deus, tá? Vamos falar do terceiro hormônio muito importante, que é a oxitocina, que é conhecido como o hormônio do amor. Esse hormônio ele é produzido pelo hipotálamo e as mulheres sabem muito bem desse hormônio porque a mulher quando entra em trabalho de parto, é esse hormônio que ajuda com que haja a dilatação do colo do útero para o bebê nascer. Então é muito importante a presença desse hormônio, né, para a mulher, porque é o hormônio dos relacionamentos sociais. Então essa interação mãe-feto se deve muito por conta da oxitocina. E um outro momento muito importante para a mulher também é a amamentação. Na amamentação, a gente também tem essa liberação do hormônio da oxitocina. Então, por isso que é muito importante essa interação da mãe com o bebê quando ela está amamentando. Então, a gente pede até para a mãe olhar para o bebê, conversar com o bebê, por causa justamente da oxitocina. A oxitocina é o hormônio do amor. Então, por isso que a gente também, às vezes, tem prescrito para os pacientes, né, principalmente os homens, aquele homem que às vezes é rabugento, quando chega numa certa idade, às vezes fica grosso, né, com a mulher. Então, assim, é falta da oxitocina. Então, a gente pode prescrever a oxitocina, ela é feita, né, de maneira sublingual. Também a gente, às vezes, pode usar também para poder estimular, na verdade, a secreção. Então, ajuda muito no relacionamento sexual também, porque aumenta o libido. Ela também combate a ansiedade, combate o estresse, combate a depressão, né? E uma coisa bem interessante, que ela ajuda a diminuir os impulsos no uso de droga. Então a oxitocina é um hormônio maravilhoso, né? Por isso que ela é conhecida como hormônio do amor, né? Então esses dois hormônios, a oxitocina associada com a serotonina, são os famoso hormônio do bem-estar, dos relacionamentos, das melhoras, consequentemente diminui briga, conflitos, diminui divórcio. É bem interessante, né? E mais tem trabalho hoje mostrando que a oxitocina também
melhora muito a questão da pressão alta e também os quadros de dores, de mialgia. Principalmente pacientes portadores de fibromialgia, quando eles usam a oxitocina, eles têm uma melhora desse quadro de dor. Gente, e aí, tá tudo bem? Vamos compartilhar, porque informação boa a gente tem que passar para frente, né? Feliz aqueles que ensinam o que sabem e aprende com aquilo que está ensinando, né? Isso quem falou foi a Cora Coralina. Isso não é uma fala minha não, mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que nesse momento de pandemia, eu acho que se tiver uma habilidade que todo mundo devia estar usando, é a habilidade de poder aprender. Eu acho que quem aprende tem que ensinar, porque quando ensina está aprendendo novamente. Então, gente, vamos aproveitar, pandemia está aí, tem muita gente que está parada em casa, às vezes não está trabalhando. Então, vamos aprender, vamos pesquisar, né? O Google está aí, o YouTube, a gente tem aí uma ferramenta importante que é o novo aprendizado, né? Porque o mundo está mudando, o mundo virou digital, então as pessoas que não tiverem hoje habilidade, que não forem buscar conhecimento, realmente vai complicar ainda mais a vida. Tudo bem, gente? Eu acho que eu tinha falado um pouco rápido, mas agora acho que está ficando mais tranquilo. Então nós falamos um pouquinho da dopamina, falamos da serotonina e agora nós falamos da oxitocina, tá? Vamos falar de mais um hormônio muito importante, que é um hormônio chamado melatonina. A melatonina é conhecida como o hormônio do sono. É o hormônio que vai induzir o nosso sono. Mas não é aquela indução como se fosse um diazepam, um Lexotan que você toma e já desmaia. Não é isso. A melatonina, ela vai fazer com que você entre no estágio de relaxamento, né? Ela vai entrar no estágio REM, ou seja, você vai fazer aquele sono reparador. Só que a melatonina, para ela funcionar, você precisa estar fazendo o que a gente chama de higiene do sono. Ou seja, tem que ser uma casa sem barulho, um ambiente escuro, sem luz, sem tela de computador, sem aparelho eletrônico. Tem gente que tem costume, né, de ir pro quarto, aí tem uma televisão grandona para assistir novela, assistir filme. Tá totalmente equivocado, né? Não pode. Na verdade, o quarto é para você dormir, para você descansar. Mas televisão na sala. Quarto é para você reparar o que você gastou durante o dia, né? E a melatonina é um excelente hormônio rejuvenescedor, porque ela é antioxidante. Ou seja, ela impede, né, a oxidação das células, impede o envelhecimento das células. E outra coisa muito importante, a melatonina também, ela aumenta a sua imunidade. Então nós já falamos da vitamina D, que na verdade é vitamina, mas é mais hormônio do que vitamina. Ela recebeu esse nome de vitamina, mas vocês vão ver que ela funciona como um hormônio. Então a associação de vitamina D com melatonina melhora muito a imunidade, né? E também elas combatem o câncer, células neoplásicas. Então tanto é que hoje um dos tratamentos integrativos de pacientes portadores de câncer é o uso da melatonina, só que em altas doses, tá? A melatonina não precisa ser alta dose para você poder funcionar para melhora do sono, mas no caso de câncer, você tem que usar doses bem elevadas. A melatonina, quando você tem diminuição de melatonina, você tem uma predisposição muito forte para você ter obesidade. Quero agradecer a presença da minha professora maravilhosa, professora Leila. Eu que tenho orgulho de ter sido seu aluno, viu? E eu só consegui chegar nesse posto por causa da educação. Educação é mola propulsora para o desenvolvimento de uma sociedade. Então eu queria fazer uma homenagem a todos os professores na pessoa da minha professora Leila, a minha primeira professora, minha mestre, a pessoa que eu tenho assim orgulho demais, né? A minha primeira professora, obviamente, foi minha mãe. Agora a segunda professora formal de escola, é a professora Leila, da qual eu tenho muito respeito e muito orgulho, viu? O orgulho é uma emoção também secundária, mas eu tenho amor por você, viu, Leila? Muito obrigado, tá? Eu acho que eu tinha que fazer essa homenagem para você. Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Então, como a gente está falando, a melatonina está muito relacionada com obesidade, com enxaqueca, com insônia.
Então, gente, é importante a gente repor a melatonina, tá? E a reposição natural da melatonina é você dormir em ambiente escuro. Tanto é que as pessoas, quando vão no cinema, normalmente, às vezes, elas acabam dormindo, principalmente se o filme for ruim. Por que que isso acontece? Porque no escuro, a gente tem liberação desse hormônio, da melatonina, por isso você acaba entrando em estágio de sono, tá? Uma fonte natural da melatonina é a cereja. Olha que bacana. Então come cereja que você vai ter o aumento da melatonina. Estou confundindo aqui os hormônios. É melatonina, tá, gente? Melatonina é o hormônio, assim, rejuvenescedor, o hormônio que faz você dormir, aumenta a imunidade e ainda combate câncer. Olha que maravilha. Então hoje eu estou dando, assim, dicas maravilhosas. Esses hormônios que a gente está falando agora, ó, dopamina, serotonina, ocitocina e a melatonina é maravilhoso. É um quarteto maravilhoso. Só que, logicamente, tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio é a palavra-chave na vida de qualquer pessoa, tá bom? Vamos para o quinto e último hormônio dessa primeira aula nossa, que é a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina e a noradrenalina, ela está muito relacionada com os hormônios do estresse, né? Sensação de alerta. Então, qual emoção que a gente vai estar relacionado com adrenalina e noradrenalina? Principalmente medo e raiva, né? Então, se você, por exemplo, igual eu falei naquele exemplo, você vai para o sítio, de repente você encontra lá um objeto que você imagina que é uma cobra. O que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que fugir, né? Ou você vai ter que enfrentar. Para essas duas situações, o nosso organismo ele vai ter que se preparar. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, vai ter liberação desses hormônios, adrenalina e noradrenalina. Imediatamente, o seu olho vai ter o que a gente chama de midrias, ou seja, as pupilas vão se dilatar. Por quê? Porque você precisa enxergar mais. Você vai ter que enxergar o objeto, enxergar a estrada para você poder fugir, né? O seu rosto vai ficar pálido. Por que você vai ficar pálido? De medo, obviamente, mas não é só isso. A palidez é por conta do sangue. O sangue vai sair ali do seu rosto, do estômago, que são regiões que você não está precisando dele agora, e vai ser deslocado basicamente para as pernas, os músculos, porque você vai precisar de força para você poder correr, para você fugir, ou para você poder enfrentar, né? Só que o sangue, para ser bombeado, precisa do quê? Do coração. Então o coração tem que estar forte. Então você vai ter que fazer o quê? Bombear com mais velocidade, com mais rapidez. Então é muito comum você ter o que a gente chama de taquicardia, ou seja, a frequência cardíaca vai estar aumentada. Tem pessoas que vão ter o quê? A liberação do esfíncter. Então o pessoal às vezes fala assim, nossa, fulano de tal estava com tanto medo que até cagou na calça. Então isso aí é real. Porque o que vai acontecer? Como o intestino não vai precisar do sangue para aquela hora, então você pode ter a liberação do esfíncter. Pode acontecer mesmo. Ou de você fazer xixi na calça, ou de acabar evacuando mesmo, tá? Então isso tudo é por quê? É porque nós temos o instinto de sobrevivência. O que é mais importante é você viver. Então você vai ter que se preparar para você poder estar enfrentando este inimigo, tá certo, gente? Então esses hormônios, eles são importantes para você sobreviver. Então se a gente fala assim, o estresse é bom ou o estresse é ruim? Tudo depende. O estresse em níveis baixos, né? Ele é benéfico, porque é ele que vai fazer você sobreviver, vai fazer você fugir do medo, do perigo, né? Então o medo, né? Então isso eu não falei no início, mas as emoções é uma coisa que você não tem como você fugir. Então você vai ter que sentir as emoções. E as emoções é para você também sobreviver, porque se você não tivesse medo, você automaticamente poderia estar na verdade, submetendo a situações difíceis e acabar evoluindo para a morte, né? Então é muito importante, alegria, tristeza, é tudo para você poder aprender a se adaptar à vida, né? No caso de deficiência de adrenalina e noradrenalina, você vai ter basicamente o quê? Falta de energia.
né? Então, para quem é da área da saúde, sabe que quando o paciente, por exemplo, está com uma parada cardíaca, ou ele tem, às vezes, perdeu muito sangue, né? Está em choque, né? Está com hipotensão, um dos medicamentos que a gente utiliza é justamente a adrenalina ou a noradrenalina. Por quê? Porque são hormônios que vão estar aumentando a pressão arterial, vão estar levando mais sangue para a região. Então, assim, são hormônios para fazer com que o indivíduo sobreviva, tá? Gente, onde que a gente tem fonte de adrenalina e noradrenalina? Esses hormônios, como eu falei, eles são produzidos pela glândula suprarrenal, que está logo acima do rim, mas a gente tem a banana, os ovos, frangos, peixes do mar, farelo de aveia, e até mesmo na sauna você pode ter o aumento da produção da adrenalina e noradrenalina. Como que a gente está de tempo aí? Tá tudo bem? Alguma pergunta, gente, até agora? Tá muito rápido? O que a gente tem? Eu vi que alguém perguntou ali sobre a testosterona. Como eu falei, a testosterona, a progesterona, os estrógenos, nós vamos estar falando uma outra oportunidade. Mas de qualquer forma, a testosterona é um hormônio também masculino, mas a mulher também produz através da glândula suprarrenal, e é um hormônio fundamental, tanto para o homem quanto para a mulher. Principalmente em relação às tomadas de decisão, a questão de manter massa muscular, ele melhora a força de contração do coração, então é importante, né? Melhora também a cognição, então, como eu falei. Então o hormônio testosterona é o hormônio predominante masculino, mas os executivos, né, as pessoas que precisam tomar decisão, têm que ter níveis aumentados de testosterona, porque ainda mais agora no momento deste difícil, né? Então se você, por exemplo, tem testosterona baixa, você está desanimado, deprimido, fraco, né? Não dorme direito, libido está baixo. Então assim, é um hormônio que precisa estar em níveis bons ou até um pouco aumentado para você tomar decisões corretas, né? Você poder ter também poder de decisão, para você poder ter essa vontade de viver, ter que ter garra, determinação. Quantas horas? Então, assim, você precisa ter níveis de hormônios normais, tá? Testosterona é fundamental para a mulher também. Principalmente agora, na época de menopausa, né, no climatério, a mulher tem às vezes baixa de libido, a musculatura, né, que a gente fala que fica flácido, essa mulher pode ter quedas, acabar tendo fraturas, a parte muscular dela é fraco, então ela tem assim diminuição de força, então pode ter osteoporose, tem a questão também da vagina um pouco seca, então a testosterona melhora, aumenta a permeabilidade. Então assim, testosterona é tudo de bom. Eu acho que é um hormônio fundamental, tanto para o homem quanto para a mulher. Tá bom? Mas nós vamos falar dele mais lá na frente. Sobre a melatonina ainda, a melatonina também tem uso tópico, ela pode ser feita sublingual, pode ser feita também, tem até injetável. E a melatonina, ela pode ser também tomada mesmo, via oral, tá? Então comprimido, ou cápsula sublingual, ou uso tópico. Tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho agora da questão do amor, antes que acabe minha live, que eu não posso deixar de falar isso para vocês, a diferença da paixão e do amor. Então, na paixão, como eu falei, a paixão, ela é tida como uma demência temporária. Então, é muito comum as pessoas ali falar assim, nossa, eu não acredito que eu fui apaixonado por essa pessoa, onde eu estava com a cabeça, que eu não via. A pessoa, quando está apaixonada, ela tem a dopamina muito aumentada. A dopamina aumentada faz com que a pessoa ela tenha um foco só no outro. É só aquela pessoa que serve para ela, aquela pessoa é insubstituível, aquela pessoa é a vida. Por causa da dopamina aumentada também, essa pessoa não tem fome, ela não come, ela só pensa naquela pessoa. E ela também, por ter o cortisol aumentado, o cortisol também é um hormônio que está muito aumentado no estresse. Então essa pessoa é muito eufórica, muito agitada, ela é nervosa, irritada, principalmente se ela não for correspondida, aí os familiares que não aguentam, né? Ou então os amigos falam assim, pô, você tá gostando daquela menina, mas que a menina ela sei lá, pode ser que seja uma menina que já ficou com todo mundo, só que não adianta você falar nada, porque a pessoa que está apaixonada, ela tá cega.
E ela não está cega à toa, ela está cega justamente porque esses hormônios, né, principalmente a dopamina, né, que é um hormônio que está muito relacionado com a sensação de satisfação, de prazer, de orgulho, essa pessoa está inflamada, né? Essa pessoa ela está assim no topo, ela acha que ela está com tudo, só que porque ela está com a outra pessoa, né? E aí no caso ela tem uma coisa que a autoestima dela é baixa, por conta da serotonina. A serotonina das pessoas que estão apaixonadas é baixo. Então é muito comum a pessoa que está apaixonada, ela fala assim, nossa, mas ela é muito caminhão, é um caminhão de areia para mim. Eu não mereço ela é demais. E aí essa pessoa começa a ter ciúmes, começa a ter uma possessividade em relação ao outro. Ela começa a ser invasiva, porque ela, na verdade, ela não tem limites, né? Ela perde totalmente a noção das coisas, porque ela tem o que a gente chama de inibição da região pré-frontal. Então, essa região do cérebro, que seria responsável, então, por alguns comandos, ele deixa de estar funcionando quando a pessoa está apaixonada. Aí, junto com o cortisol aumentado, com a oxitocina aumentada, essa pessoa tem que ser pegajosa, aquela pessoa, ela é exagerada, tudo é dela, então ela foca demais. É uma tristeza. Quem está apaixonado, quem já passou pela paixão, sabe. Só que, graças a Deus, é temporário, né? Então, uma paixão, normalmente, ela dura o quê? De 6 meses até 2 anos. Então, assim, infelizmente, tem gente que casa quando está apaixonado. E depois descobre que não é isso, né? Que a outra pessoa que ela estava ali mudou. Mas não é que ela mudou. Na verdade, é ela que enxergava a pessoa de um jeito sobre efeito da dopamina. Tudo bem? Deu para entender aí as pessoas apaixonadas? Então, quem é apaixonado normalmente sofre de demência temporária. É como se fosse mesmo o paciente que tivesse uma esquizofrenia. Naquele momento ali, ele está esquizofrênico. Ele não tem noção do real, tá? E essas pessoas também têm uma tendência a beber. E quando eles bebem, ficam mais chatos ainda, mais pegajoso, é perigoso, porque eles têm muitos ciúmes, né? Então, porque o álcool, como a gente já explicou, ele inibe essa região pré-frontal. Então a pessoa ainda fica ainda mais pegajosa, ainda mais exagerada, tá certo? Já o amor, no amor, os hormônios, eles já tendem a ter um nível basal normal, né? Então, aí, nesse caso, o que vai predominar é o laço de afetividade, essa interdependência, o laço de amizade, porque nesse caso a oxitocina ela tende a estar um pouquinho aumentada quando o amor ele é companheiro, quando você conhece o outro, você já passou dessa fase, né, onde você já vê a importância de um para o outro na sua vida, né? Que você quer o bem, você quer a felicidade da outra pessoa, né? Você já não tem mais aquele grude, não é mais aquela coisa, né? Que é só os dois, só importa um para o outro. Não é isso. Na verdade, no amor companheiro, aí você tem outras coisas. Tem a questão dos filhos, tem o relacionamento social, né? Eles têm laço de amizade, eles têm compreensão entre um e o outro, né? Então, assim, basicamente a diferença do amor e da paixão é que o amor tende a ser uma coisa permanente. A gente espera que assim seja, né? A paixão é uma coisa mais rápida, uma coisa que vem e vai, né? Do mesmo jeito que veio e vai embora. Tem pessoas que apaixonam, depois ela passa pela fase do amor e continua. Agora, tem pessoas que apaixonam e depois cria até raiva, cria ódio um do outro, não posso nem suportar mais ver aquela pessoa. Não acredito que eu tive coragem de ficar com aquela pessoa. Justamente por conta disso, tá? Por conta dos hormônios, principalmente a dopamina, que é um hormônio que você tende a ter um prazer e a questão da recompensa muito alta, né? Então, assim, normalmente os pacientes que usam drogas, eles mexem muito na questão da dopamina, tá? Normalmente o paciente tem dopamina baixa e ele acaba usando droga ou até mesmo açúcar, o chocolate, a compulsão por doce, está relacionado com esse hormônio, a dopamina. Tudo bem, gente? Eu acho que apesar de ter corrido, ter falado muito rápido, mas eu acho que ficou claro em relação aos conceitos que eu gostaria de passar para vocês, que é relacionado à questão da emoção, né? Lembrar que a emoção é uma coisa mais primitiva, uma coisa que independe da minha vontade, todo mundo tem,
Então, alegria, tristeza, raiva, medo, né, surpresa, questão do nojo, faz parte da vida. Então, não tem como. E eles são importantes por uma questão de sobrevivência. O que a gente precisa fazer, na verdade, é ter a autorreflexão e a autoanálise. Porque a partir do momento que você conhece a si próprio, os seus pontos fortes, né? E se você conhecer o outro também, tiver paciência para poder escutar a outra pessoa, você com certeza vai ter um equilíbrio emocional. Aí com esse equilíbrio emocional, você consegue atingir resultados melhores, né? Você vai ter uma execução melhor do que você tem que fazer. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, na verdade seria inteligência sentimental, né? Só que o sentimento, na verdade, é a percepção da emoção, tá? A emoção, você já nasce com ela e você desenvolve até os 7 anos de idade. Quando você tem 7 anos de idade, praticamente você já reconhece todas essas emoções que nós falamos, tá? O amor e a paixão, elas são sentimentos, não são emoção. Emoção é alegria, tristeza, raiva, medo. E o medo, na verdade, é desconfiança, né? É insegurança. É você sentir que você não está sendo protegido pela outra pessoa. Então, o medo, ele passa de emoção para o sentimento. Quando você percebe que você está com medo, aí nesse ponto é sentimento. Gente, ó, muito obrigado. Desculpem a rapidez, né? Ou até atrapalhado aí um pouquinho o comecinho, mas é tudo feito com muito boa vontade, com muito carinho, e essa troca tem sido muito boa, e aquilo que eu falei, e eu repito de novo, a Cora Coralina diz o seguinte, que é feliz, né? Quem ensina o que sabe e aprende o que sabe. Ou seja, você ensinando, você também está aprendendo. E aprender em tempos de pandemia ou em qualquer época da vida é a chave do sucesso, a chave da mudança, é a chave de que a gente vai ter bons resultados. Muito obrigado e até a próxima, tá? A gente vai vir aí com emoções e com hormônios, a segunda parte, que nós vamos estar falando mais dos hormônios cortisol, insulina, vamos falar do glucagon, vamos falar dos hormônios sexuais também, progesterona, testosterona, e vamos falar também de outros da tireoide, que também normalmente está muito relacionado com depressão, com ansiedade. Tanto o hipertireoidismo, né, quanto o hipotireoidismo. Muito obrigado e até a próxima, tá? Valeu!